A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar início à nossa escola bíblica. Convido a todos a se colocarem de pé. No nome de Cristo Jesus, nós vamos estar dando início ao nosso estudo, cantando o hino 434 do nosso cenário. Nós vamos ler o nosso texto base para a gente fazer uma oração antes de dar início ao nosso estudo. Vai ser projetado. Vamos todos ler juntos? Suportai uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o
perfeição. Amém. Vamos todos de joelhos, nos colocar de joelhos e fazer uma oração em favor do nosso estudo. Meus irmãos, antes da gente iniciar o estudo, passar umas orientações, né, explicar algumas coisas. Nós tivemos como vocês podem perceber, hoje a gente não teve diretor de culto aqui na frente. Nós estamos tentando, então, assim, dar mais espaço para o nosso estudo, né? Fizemos umas alterações de liturgia, né? Então, isso vai desde a escola bíblica até o culto, né? Hoje nós não teremos, por exemplo, uma oferta da escola bíblica e uma oferta no culto. Vai ser apenas uma oferta. Então, se você tiver com desejo de ofertar hoje, já oferte tudo de uma vez. Essa oferta depois ela será repartida entre escola bíblica e culto, tá? Para a gente minimizar aí o tempo de liturgia e se dedicar mais àquilo que é importante mesmo. E outra coisa que eu queria também é reforçar, foi nos pedido para fazer isso. Reforçar também os cuidados com higiene, tá? Vamos lembrar sempre de entrar na igreja, higienizar as mãos, não higienizar os pés também. É muito triste você ver alguém pular a bandeja de higienização ali, né? Mas eu já vi. Então vamos ter esse cuidado, é um cuidado que a gente tem uns com os outros, né? Tem a ver com o que a gente vai estudar aqui hoje, né? Desse cuidado que a gente tem que ter um com o outro. Às vezes a gente pode achar que está bem, mas a gente mesmo assim tem que ter esse cuidado, né? E também com relação à colocação nos bancos, à disposição. Vamos procurar se chegar com a família e se assentar do canto, né, para o meio, para deixar mais espaço. Sei que hoje a gente está com a igreja com muita disposição aqui de lugares, né? Mas se acontecer eventualmente de a igreja ficar um pouco mais cheia, a gente tem que ter esse cuidado, para que ninguém tenha que estar tropeçando uns nos outros ali, tá? É isso. Tem mais alguma coisa, Júlio? Acho que era isso. Então vamos lá, gente. Estudo nossa lição de número 7, os mandamentos da mutualidade. O texto base a gente já leu. Eu vou ler aqui o objetivo: mostrar os modos de fomentar a unidade cristã por meio do conhecimento e da vivência dos mandamentos da mutualidade, motivados pelo amor. Tema é mandamentos da mutualidade. A gente vai ver aqui nesse estudo hoje que realmente são mandamentos efetivos que a gente extrai da palavra de Deus, né? E de suma importância, né? Orientações de suma importância para que haja um bom convívio, né, entre nós, irmãos e membros da Igreja de Cristo, né? Então, a gente vai ver sobre alguns aspectos desses mandamentos, né? E como a gente viu em alguns estudos anteriores, a Igreja de Cristo ela é composta por uma diversidade de pessoas, né? São pessoas de família diferente, ideologia diferente, de uma cultura diferente, né? Com pensamentos e gostos diferentes, que foram unidas por um único vínculo, que é o amor por Cristo Jesus, né? E essas pessoas todas unidas num só lugar. É nesse ponto que esses mandamentos se tornam tão importantes. Não há como
de ver em meio a tanta diversidade, sem que haja uma orientação da palavra de Deus de como lidar, né, com essas divergências, com essas diferenças. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. A introdução da lição, ela fez até uma proposta aqui interessante, né, de como você imaginaria que seria a igreja ideal para você, né? Talvez você pensaria que a igreja ideal seria para você seria aquela composta apenas pelos seus familiares, pelos seus amigos, né, pelas pessoas que têm os mesmos gostos que você, como a lição diz aqui, gosto musical, né, tem os mesmos pensamentos, mesma ideologia sobre, sei lá, modas e costumes, sobre liturgia. E a gente vai ver que mesmo que se isso fosse possível, mesmo que você pudesse fazer uma igreja conforme a tua vontade, eu tenho certeza que mesmo assim haveria divergência. É impossível o ser humano, né, nas nossas falhas, vamos assim, ter um consenso comum em tudo. Então, assim, essas orientações que a gente vai ver aqui hoje são fundamentais para que a gente possa viver em unidade, né? Alguém tem algum comentário? Quer fazer alguma participação com relação à introdução, ao texto base? Outra coisa que eu queria falar para vocês, a gente hoje não vai apontar para quem vai responder pergunta, eu não vou dividir pergunta, vamos deixar livre, né? Eu espero que vocês participem, tá? É bom participar. E a gente vai adotar uma dinâmica aqui, porque como está sendo gravado, e esse vai ser postado depois, né, para que os outros irmãos que forem ver o culto, ver a escola bíblica, possam também ter parte naquele comentário que você fizer, né? A gente vai estar, o Ledivan Júnior vai estar passando com os microfones para quem for responder, com o microfone, tá? Então, assim, não se sintam inibidos de comentar por conta disso, não muda nada, né? Então alguém quer fazer algum comentário sobre a introdução? Senão a gente vai passar para as perguntas. Eu vou repetir, vai ficar livre. Espero que vocês ajudem, contribuam. Se não, vamos para a pergunta. Pergunta de número 1. Como podemos definir os mandamentos da mutualidade? Por que eles são importantes? Leia os 3 primeiros parágrafos do item 1 do comentário. Alguém quer responder? Alguém sente à vontade? Um de cada vez. Eu seguro você. Vamos adaptando aqui, né? Passeio a todos. Falando sobre a questão do mandamento da mutualidade, né? O que geralmente a gente tem à mente a ideia do mandamento, né, são os 10 mandamentos, mas tudo que é ordenança de Deus e tem que ser realizada é um mandamento, é uma ordem, né? E aqui a gente vê o quê? Que a questão da mutualidade é algo que Deus ordena, Jesus ordena, nessa vida nossa em conjunto, tá? Não dá para a gente pensar em mutualidade numa congregação de uma pessoa. Tá? Então, tipo assim, eu pensar, eu não acho que congregar não tem nada a ver, e aí eu vou ficar em casa. Aí você na sua casa não tem como você ser mútuo. Mútuo é na diversidade. Então, se você tem que congregar, você tem que ter mais pessoas à sua volta, para que essa ideia de mutualidade, ela é a ideia de igualdade, que todos tenham a mesma ação, todos tenham a mesma prática, todos tenham o mesmo pensamento. É a questão da unidade. Então, algo mútuo é algo que vale para mim e vale para você. Então, por isso que não tem como você pensar em mutualidade achando que não precisa de congregar. Primeiro ponto, essa ordem, é para que essa vida em comunhão, para que essa vida na diversidade, ela flua da melhor forma possível. Porque existindo o cumprimento da mutualidade, não existe pessoas certas e erradas. O que existe é compreensão entre todos. Eu estou certo, então você tem que fazer o que eu quero. Não, você tem que pensar no outro. É sempre o outro no lugar de você. Essa é a ideia da mutualidade. Então, uma orientação para a nossa vida em comunhão, na nossa vida congregacional, na nossa vida na diversidade. Então, é uma orientação fundamental para que a igreja flua da melhor forma possível, né? Então, a mutualidade é pensar no outro sempre. Alguém mais? Quando a gente fala pensar no outro, não é pensar no outro, ele está errado não, tá? De repente, não, ele está errado, mas deixa ele. Não é assim não. É mutualidade, e às vezes a gente entender, por exemplo, que o pensamento meu não é o mesmo do Eberson.
E aí, nessa ideia de mutualidade, eu aceitar esses pensamentos diferentes, mas é uma unidade de vivência, unidade na fé, não há divergência em interpretação da palavra, não. Então a gente tem que entender isso daí. Alguém mais? O presbítero Salva falou aqui de mandamento, né? Às vezes a gente toma isso como algo pesado, né, Túlio? Às vezes a gente pode pensar que isso é simplesmente uma regra que é para coibir a gente de fazer alguma coisa. Mas o mandamento, antes disso, ele é a revelação da vontade de Deus, né? A forma como Deus quer que a gente se porte. O mandamento é algo inerente à condição de ser cristão, de ter aceitado Jesus, de ter aceitado Deus como Pai. Então, assim, os mandamentos da mutualidade são realmente mandamentos, são assim, ordenanças de Deus, como o presbítero falou, né, para a gente praticar. Mutualidade, quando a gente pensa em mutualidade, a gente até a lição fala, ela tem um sentido de reciprocidade, né? O presbítero comentou muito bem aqui, mas aquilo, você não pensar só no que é seu, mas também ter cuidado com aquilo que é do outro, ter cuidado com o outro, né? E essas coisas isso é inerente à condição de ser cristão, né? Não tem como você pensar em ser cristão pensando só em você mesmo. E a gente vai ver ali, no contexto do texto base aqui, Paulo, quando ele vai tratar ali com os colossenses ali, ele começa a falar que quando você aceita Jesus Cristo, você tem que deixar as velhas coisas. E as velhas coisas a gente vai ver são intrigas, são maledicências, né? São inveja. E a gente tem que se revestir do novo homem, vamos dizer assim, né? E começar a cultivar coisas que são inerentes ao cristão, que é humildade, benignidade, né? E aí que ele vem falando sobre os mandamentos de suportar uns aos outros. Então, assim, esses mandamentos são essenciais para a gente, revelam que a gente que nós somos realmente corpo de Cristo, unidade cristã. Alguém quer fazer algum comentário a mais a respeito da primeira pergunta? Se não, a gente vai para a segunda. Segunda pergunta: cite alguns mandamentos da mutualidade positivos e alguns negativos, conforme o comentário do item 1. Pode existir igrejas saudáveis sem a presença deles? Leia alguns textos: Romanos 15, 7, 1 Coríntios 12, 25, Efésios 5, 21, Hebreus 10, 25, Colossenses 3, 9, 5, 15, 25 e Tiago 4, 11. Alguém se dispõe? Solicitar só aos irmãos que ergam as mãos, igual o diácono Adonias falou aqui, que a gente vai, viu? Não pega. Paz, senhores irmãos, fala para dizer os mandamentos positivos e os negativos, né? O presbítero Salve até começou a dizer a questão do cuidado, né? Que nem todos são iguais, né? Então aqui essa pergunta, ela orienta a gente, né? O apóstolo orienta a gente, os cuidados, no caso do mandamento positivo, né? A gente precisa o quê? Sermos cuidadosos uns com os outros, né? Precisamos também sujeitar uns aos outros, ensinar, perdoar, aconselhar, edificar, hospedar, servirem, admoestarem, levarem os fardos uns dos outros e orarem uns pelos outros, né? Então essa é a parte positiva, né? que nós devemos viver, né? Quando fala recíproco, mesma coisa que mutualmente, eu tenho que respeitar meu irmão, eu tenho que ajudar meu irmão, orar para o meu irmão orar por mim, né? Não pensar só em si, que vem a parte negativa, qual que o autor coloca também aqui para nós, que é tão interessante, porque a igreja ela é um meio, é uma comunidade onde existem pessoas de várias condições, né? Tem as pessoas que têm mais fé, outras menos fé, tem as pessoas que têm mais dificuldade para entender a palavra de Deus, como proceder, outros têm mais facilidade. Então, o que a gente tem que viver a igreja, para ser uma igreja, uma comunidade, ela precisa desses dois tipos de pessoas. Por quê? Porque às vezes você vê uma pessoa que está menos fraca, menos forte do que você tem que ajudá-la, né? Se todo mundo fosse igual, talvez seria uma monotonia.
Então, por isso que a igreja era composta de pessoas de várias formas de pensamento, de várias formas de orientação, e quando nós começamos a viver esse amor mútuo, nós começamos a perceber, né, que a igreja, ela, desde o seu nascimento, ela tem pessoas que são limitadas, né? Nós somos limitados. Então, eu não tenho a verdade só para mim, e a outra pessoa também não tem só o que é ruim. Então, todos nós temos nossa parte positiva e parte negativa. Nenhum de nós que somos perfeitos, né? Então, onde ele coloca aqui, ele tem esse cuidado, porque, às vezes, se eu tenho uma postura, ou social, ou de sagração, né, eu venho querer me vangloriar disso. Isso não é importante para a igreja. Tudo tem que ser feito de uma forma que a igreja viva em harmonia, né? Se eu não cobiçar, se eu não mentir, ela fala, não mintais aos seus irmãos, né? Não cobiçais. Então, tudo que você faz que é contra, né, você está prejudicando o andamento da obra de Deus. Então, por isso que existem essas duas classes de pessoas, que ela existem na igreja e ela é necessária ter, né? Porque a própria palavra de Deus, ela orienta a ter esse cuidado. Porque quando o apóstolo orienta esse cuidado, porque na época dele tinha pessoas também nessa situação. Tinha pessoas que eram mais fracas, né? Lá tem uma parte que até fala assim, ó, a pessoa tem uns que tem que comer só o caldo, né? Comer a papinha. Outros já tem que comer comida mais forte. Então, a orientação que ele dá para a gente ver uma harmonia, uma unidade mútua dentro da igreja. Alguém mais quer expor sua opinião a respeito da pergunta? É bem isso mesmo. Amém. Diácono presbítero. Tuti, não dá nada não. Tá rindo aqui porque deu uma engasgada no presbítero, né? Tuti é nós. Só assim, um ponto que essa pergunta, quando eu li, eu fiquei meio confuso, né? Porque fala assim dos pontos positivos e negativos da mutualidade, mas na realidade, a mutualidade ela só tem ponto positivo. E o comentário bíblico ele fala a respeito dos pontos negativos da igreja, da prática, né? Então, os pontos positivos e negativos, é um cuidado que a gente tem que ter, né, da nossa vida. Quando a gente pega aí o texto de Romanos, ele fala o quê? Recebei-vos uns aos outros como Cristo vos recebeu. A mutualidade é isso, é você se colocar no lugar do outro e lembrar de quem é você, tá? Se nós estamos diante de Cristo hoje, Cristo nos aceitou com todas as nossas imperfeições. E às vezes a gente quer aceitar alguém só se ele for perfeito. Então a mutualidade ela nos traz à memória aquilo que nós realmente somos e como Cristo nos recebeu. Se hoje nós somos melhores um pouco, é porque Cristo teve misericórdia. E a gente tem que pensar da mesma forma em relação ao outro, né? E quando chega no texto ali de Gálatas, né, 5, a gente vê também a questão do ponto negativo, quando ele fala assim, não vos mordeis, não devoreis uns aos outros. É a igreja que se destrói, né, entre si. Então a orientação a esses pontos positivos, se você recebe o outro como Cristo recebeu, amém, continua, a ideia da mutualidade. Se você tem a ideia de que tem que destruir para você sobressair, ser o melhor dentro da igreja e ser visto dessa forma, então muda a sua prática, porque você está errado, tá? Então a mutualidade é sempre a gente trazer o quê? Quem é o dono da igreja? Tá? Se o dono da igreja é Cristo, eu estou aqui para servir a Cristo e fazer o que é da vontade dele, a igreja não é minha. Então a mutualidade é sempre a gente entender o outro assim como Cristo nos entende, como ele nos entendeu e valorizou e deu uma oportunidade. Uma coisa que eu achei interessante aqui desse ponto, dessa questão de pontos positivos, né, e negativos, é que a palavra de Deus ela é profunda mesmo, né? Ela vai lá no fundo da alma mesmo. Assim, ela trata da gente nos mínimos aspectos, né? Nos pontos positivos aqui, são coisas que naturalmente a gente tende ou não a fazer, né? Então ela vai fazer aqui, quando a gente vai tratar aqui dos pontos negativos que ela diz que a gente não deve fazer, ela fala, não julga, né? Não profira ofensa, não seja invejoso, não seja mentiroso. E dos pontos positivos ela vai do que a gente deve fazer,
Ela vai falar, ó, tenha cuidado com o outro, se sujeita ao outro. São todas coisas que naturalmente a gente não tem essa predisposição a fazer, né? Por isso que ela é tão importante, por isso que é tão importante ter essa orientação. Parece que a palavra de Deus, ela trata em tudo, né? Pega e faz uma análise completa do que é das falhas do ser humano e coloca ali, ó, vocês têm que ser assim, vocês não podem fazer isso, vocês devem agir assim, né? Por isso que é tão interessante esses pontos positivos aqui. Tem mais alguém que quer comentar? Então vamos para a próxima pergunta. 3. Suportar e perdoar são mandamentos da mutualidade citados por Paulo em Colossenses 3,13. Qual o significado desses mandamentos? É difícil praticá-los? Em sua opinião, qual deles é mais fácil e por quê? E aí, minha gente? Paz, Senhor, igreja. Uma coisa nova que eu aprendi aqui também, né? Sempre a gente fala, né, suportar-vos uns aos outros e às vezes não se atenta ao texto, né? A frase que está sendo falada aí. A questão é que a expressão de suportar, né, dá suporte, né? Entender o outro, né, nas suas fragilidades, nas suas necessidades e estar presente nas horas difíceis, muitas das vezes sem julgamento, né? Então isso é o suportar, né, dos irmãos uns com os outros. É uma coisa nova que eu aprendi na lição, entendeu? Então assim, eu sempre aliava esse tipo de suportar em outro sentido, entendeu? Às vezes aceitar a cultura do outro, por exemplo. Eu não vou, minhas ideias não batem com fulano, então eu não ando junto com ele, entendeu? Tipo assim. Então eu sempre aliava com isso aí. Não, eu vou na igreja, mas tipo, eu não sou da turminha A, nem eu sou da turminha B, por exemplo, entendeu? Então eu tinha um pensamento desse tipo, a qual a lição veio me tirar essas dúvidas. Então suportar aqui, a lição vem dizendo o significado, né? Dar suporte a alguém, a expressão dá sentido original, né? Na palavra lá, que a expressão quer dizer, refere ter paciência com respeito aos erros e às fraquezas de alguém, entendeu? Então é o que às vezes pode ser falha, entendeu? E muitas das vezes difícil da gente entender. Por exemplo, quando alguém erra, muitas das vezes a gente não simpatiza com o erro, e a gente não deve simpatizar com o erro, mas a gente tem que entender a fraqueza daquele irmão, entendeu? Como assim, você tem que tirar um exemplo, muitas das vezes aquilo que é fácil para você resolver, é bem difícil para o outro irmão, entendeu? Às vezes aquilo que é fácil para você, muitas das vezes no teu olhar, para o outro irmão é muito difícil. Então, vice-versa, às vezes também coisas que vai ser fácil para o teu irmão, para você vai ser difícil. Então você tem que começar a entender isso. E se você entender isso, você vai chegar ao perdão, entendeu? Então assim, você chegando ao perdão, você vai perdoar o seu irmão, você vai suportar o seu irmão, e você fazendo essas coisas, esses mandamentos, entendeu? Da mutualidade aí, para mim, na minha opinião, graças a Deus, eu tenho facilidade de perdoar, não carrego nenhum rancor, graças a Deus. Mas às vezes eu tenho dificuldade, né, no suportar, entendeu? Não dar o suporte, entendeu? É dar o suportar como agora eu entendo, como eu entendi aqui no contexto da lição. Então, assim, de dar o suporte a alguém, né, mesmo com os erros dela, que muitas das vezes o que mais a gente faz como cristão é quando uma pessoa erra no nosso meio, muitas das vezes a gente não dá o suporte necessário. Estou falando a gente, estou falando eu, entendeu? De chegar no irmão, tentar entender a situação, entendeu? Entender as fraquezas dele,
demonstrando amor, que é o principal, sem julgamento, porque todos nós dependemos do quê? Da graça de Cristo. Então, não são nossas atitudes aqui, nós não vamos carregar isso como mérito para chegar até Cristo e exigir a salvação, entendeu? Porque Cristo, nós estamos ligados num só amor, que é Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso é que, mesmo nas minhas fraquezas, mesmo nas minhas dificuldades, eu tenho essa dificuldade de, dar mais suporte. Esse é minha dificuldade. Perdoar para mim é tranquilo. Se o irmão nós brigar aqui, rolar pelo chão, depois nós levanta e resolve, e pronto, e segue o caminho. Então, assim, eu estou falando de sentimento meu, entendeu? Então, assim, estou sendo bem sincero. Mas se eu tiver que discutir algum assunto, nós vamos discutir. Nós vamos chegar a se eu estou errado e vice-versa, passou daquilo ali, eu estou tranquilo comigo. Eu peço perdão, vou tranquilo para casa e durmo tranquilo. Então, assim, a minha dificuldade é essa, que era a pergunta, Cite qual dos mandamentos qual deles aí você tinha mais dificuldade. É isso aí, irmão. Amém. O detalhe, Binho, é que quando Paulo fala em Gálatas 3,13, ele não fala assim, olha, ou para suportar, ou você suporta ou você perdoa, Então é o que o nosso irmão mesmo diz. Ele está falando que tem que ser as duas coisas. Tanto que a pergunta ela complementa, qual que é o mais difícil para você? Então não é assim, não, beleza, tranquilo, eu suporto, mas eu não perdoo, perdoo, mas não suporto, não. Tem que fazer, suportar e perdoar. Claro que as duas coisas são difíceis, Talvez, como o José mesmo disse aqui, o mais difícil para ele seja perdoar. Mas se você na verdade eu entendo que é o inverso, é o suportar. Porque se você não suporta, você não perdoa. Eu entendo assim, entendeu? Mas eu acho que foi isso que você quis dizer. Entendi. Então tá bom. Mas é exatamente isso, porque se a gente não suporta, a gente não consegue perdoar. Só que as duas coisas ela tem que caminhar junto. Porque tem muita gente que fala assim, não, mas eu suporto, eu perdoo. Não, tem que ser as duas coisas juntas. Tanto que é o que Paulo realmente fala em Colossenses 3,13, que é o mais difícil. E as duas coisas são difíceis. Não adianta a gente ficar falando assim, não, mas é tranquilo, tal. As duas coisas são difíceis, É o perdão. Quando a gente fala de perdão, irmãos, não é difícil perdoar? Tem gente que fala assim, não, mas é tranquilo, às vezes não é. Você fala ali que você pode conviver com a pessoa, mas será que você perdoou? E a gente sabe que o perdão é uma coisa que ela vem de Deus e que se a gente não perdoa o nosso irmão, nós não temos salvação. Então temos que ficar muito atento, não só no perdoar, mas principalmente, eu entendo, também no suportar. Presbítero. Só para esclarecer esse ponto do suportar, tá? O José, não entenda mal, tá? Não é nada assim. Mas o suportar aqui é você ser tolerante, não é você ajudar ninguém, não. Não é você dar suporte. O Ebinho está carregando um peso, vou lá dar um suporte para ele, eu vou lá, vou pegar junto. Não, a palavra de Deus está falando assim, você suportar mesmo, é você tolerar. Agora, se eu não tenho paciência para conviver, eu entendo nesses dois, entre suportar e perdoar, para mim, o mais difícil é perdoar. Porque aquilo você ignorar e continuar a vida do zero. O suportar é tipo assim, meu amigo, eu vou aguentar aqui que agora eu vou para casa e não preciso mais ver ele. Amanhã eu volto. E pronto. O suportar é isso. E às vezes dentro da igreja aqui, a situação não é fora, não é dentro da igreja, a pessoa não é tolerante com o outro. Tudo já é motivo de ir para o embate. Não, a gente tem que tolerar, suportar mesmo. E a partir de você aguentar isso daí, a gente parte para o perdão, porque envolve um sentimento. Por que a gente suporta, por exemplo, dentro do relacionamento, suporta a esposa, suporta um irmão? Porque existe um sentimento. Porque quando fala um negócio que não te agrada, você suporta. O suportar é isso aí, você revê o quê? O seu pensamento que você tem naquele momento ali, com o sentimento que você tem, que aí faz você que mude a sua atitude depois.
Se o teu irmão fala um negócio que não te agrada, você já vai partir para o embate com ele? Não. Você suporta ele ali, revê a situação, porque existe algo a mais. E depois chega no perdão. Mas é um passo que não dá para você dar só com um. Para você chegar no perdão, tem que ter o suportar. É aprender a conviver com as diferenças. Né? Esse é o texto. Tá? O suportar é você aguentar mesmo, ter paciência, ser tolerante. E o perdão, nós já sabemos. É você falar assim, isso não me pesa mais na cabeça. Tá? Se a gente pensar no perdão, fala o quê? Que Deus pega os nossos pecados, lança nas profundezas do mar. Perdoou. O que vai achar ali? Ninguém acha mais, nunca mais. É você jogar num canto do seu coração que quando você procurar, rapaz, nem sei o que aconteceu. Agora, quando a gente não perdoa, a gente fica remoendo, tá? Então, mas o passo para chegar nessa ausência do perdão é a gente nem suportar. Sabe aquele negócio quando o José abre a boca e fala assim, lá vem ele. Não importa o que ele vai falar, não importa se ele está certo. Mas se é do Josiel, para mim, já vou torcer a cara. É isso, né? Então, às vezes situações pode ser, não é porque é ele, né? O exemplo, né, Josiel? Nós não temos nada não, né? A não ser que você não dá o peixe para nós. Mas assim, às vezes a situação, surge um embate e às vezes é uma discussão ideológica, teológica, e a pessoa leva para uma questão pessoal e gera todo um transtorno. Mas a gente tem que ser o quê? É tolerar, é ser tolerante, paciente, tá? Suportar-vos uns aos outros, e esse suportar em amor, e o perdão também acontece pelo amor. Amém. Acho que se a gente fosse definir o perdão, o suportar foi bem definido, né? Eu acho que não seria não retribuir o mal na mesma medida, né? Às vezes assim, não dá a alguém aquilo que ela merecia receber por uma ofensa. Foi o que, como foi dito aqui, o que Deus fez pela gente, né? A gente era digno de morte pelo pecado, mas Deus foi lá e nos perdoou, né? E ainda assim, não quis o nosso bem. Acho que o perdão é isso. O perdão assim, conforme a palavra de Deus fala, além de não imputar algo que seria justo se colocar contra a pessoa que te ofendeu, né? Mas ainda assim querer o bem da pessoa. Eu acho que no termo bíblico esse seria o sentido real de perdão. Vamos para a quarta pergunta, nosso tempo já está meio apertado. De acordo com Colossenses 3,14, qual virtude deve estar por trás da prática de todos os mandamentos da mutualidade? Fale um pouco sobre ela e seu valor. Eu vou higienizando o microfone, vou entregar que a tua gente fica mais. Você está higienizando? Tira a mão, nossa, que mutualidade. Eu te suporto, irmão. Também te pergunto. Rapaz, essa expressão é a tradução de uma única palavra grega. Trata-se de um pronome recíproco que aparece cerca de 100 vezes no Novo Testamento. Indica uma relação de harmonia, de sintonia entre sujeitos de uma oração. É interessante a gente analisar os sujeitos de uma oração, né? Então, eu entendo aqui que é a harmonia, é a integração, é a construção de um corpo só em volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu fico imaginando como que era essa relação entre os apóstolos, porque Cristo não escolheu 12 irmãozinhos, ou 12 pessoas do mesmo partido político, ou 12 pessoas da mesma família. Um era pescador, um era cobrador de imposto, outro era médico. Pensa no jogo de bozó desses caras. Pensa eles numa integração social, o que eles conversavam. Pensa no médico conversando com um pescador, naquela época, porque hoje a gente ainda tem o Google, a gente pergunta o que significa e toca a conversa para frente, né? Mas e naquela época? Pensa no ódio que esse povo tinha do cobrador de impostos, e eles sendo obrigados a sentar numa mesma mesa, se suportando. Não sei nem se perdoavam, mas se suportavam, porque eu acho que ali as brigas deviam comer solta. Pedro, então, que ele era o mais esquentado. Então, eu fico pensando na relação que eles tinham e de como eles exerciam esses mandamentos, se perdoando,
se suportando em prol de um só corpo, em prol de um só Cristo. E de uma certa forma, com todas as diferenças que eles tinham, porque é bíblico que eles tinham diferenças, eles conseguiram manter essa unidade e construíram a igreja de Cristo. E hoje, a gente vê, nos dias de hoje, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que a gente vive uma bomba. Se você fala bom dia, o outro já olha para você e fala bom dia, por quê? Dali já te dá uma facada e começam... Eu acho que a gente precisa hoje, até por uma questão de sobrevivência e uma questão de cristianismo, ser mais... usar esses mandamentos na vida, no dia a dia, porque é fácil trazer a igreja para casa, o difícil é levar a casa para a igreja. Então, hoje eu falo todos os dias assim no meu trabalho, que se alguém te olhar de cara feia, dá 3 sorrisos. Se alguém te fechar no trânsito, dá ré, volta para trás, bata em outro carro, paga a despesa, mas não caça briga. Porque as pessoas não pensam hoje, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, já não era ninguém normal, agora então piorou. As coisas estão de um jeito que, se a gente não levar esses mandamentos para a nossa vida, o suportar, o perdoar, o pedir perdão mesmo sem saber o que você fez, se colocar no lugar do outro, ou pensar por que ele está agindo assim, a gente vai estar numa fase que realmente não temos mais para onde ir, porque está muito difícil. Essa unidade, essa compreensão, esse respeito, esse se colocar no lugar do outro, esse se perguntar o porquê que essa pessoa está agindo assim, se colocar no lugar dela, pedir perdão mesmo sem estar errado, tentar ajudar, tentar melhorar a vida de alguém, mesmo sem saber o que está acontecendo. Um sorriso, um bom dia, um muito obrigado, ser grato, tentar minimizar os reflexos do mundo que a gente está vivendo. Isso eu acho que a gente consegue, como irmãos, como cristãos, como cidadãos, mesmo que seja uma cobrança, porque também a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente fala assim, fulano está errado, fulano fuma, fulano bebe, fulano usa droga, eu não vou lá porque eu sou irmão, eu tenho que estar do lado dele para o que ele precisar. O fato de você estar do lado de um irmão porque ele precisar não significa que você concorde com as atitudes erradas dele. Deixe isso claro. Sirlé, isso está errado, eu não concordo com o que você fez. Mas se você quiser agir diferente, eu estou aqui. Deixe isso claro. Olha, eu não te dei bom dia hoje porque a culpa é minha, não é sua. O problema não é seu, o problema é meu. Eu, a Sirlé, acordei de pá virada. Mas eu estou te dando boa tarde agora. Não passe mais problema do que a gente já tem. Vamos tentar minimizar o mundo que a gente está vivendo, porque não está fácil para ninguém. E essa lição, no começo, quando eu a li, eu achei muito difícil ela. São palavras difíceis de entender. Se a gente não estudar, a gente não consegue, assim, pelo menos eu, na minha pequena ignorância, eu demorei para entender essa lição. Mas aí, quando eu entendi, eu consegui trazer ela para a realidade. Eu acho que ela é muito propícia para o momento que a gente está vivendo. Irmão, se hoje a gente não se colocar no lugar do outro, não se humilhar, não pedir, não implorar a bênção de Deus, e a paciência, a misericórdia, a mutualidade, o perdão, infelizmente a gente não vai conseguir sair dessa crise que a gente está vivendo. Então é isso que eu queria colocar. Amém. Foi bem respondido pelo nosso irmão, mas eu só queria complementar aqui. Eberson. Oi. Pode falar. Para finalizar essa parte, tudo que foi dito aqui agora, se não existir o amor, nada acontece, né? Aqui fala assim, atrás de todo esse mandamento, para conseguir esses mandamentos, suportar tudo que acontece, tem que haver o quê? O amor, né? Que o apóstolo Paulo diz que acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, né? Então, não adianta eu querer fazer as coisas sem amor, né? Porque às vezes eu deixo passar alguma coisa por passar, né? Meu irmão fez alguma coisa contra mim, não vou falar com ele mais, tal, para não causar mais problema, e deixa isso para lá, né? E quando a gente vê que o autor coloca nessa aqui, qual virtude deve estar por trás da prática de todos os mandamentos de autoridade? É o amor.
né? O próprio Jesus Cristo deu esse exemplo, né? Ele deu a sua vida por nós que não merecíamos, né? Ele não quis nada de troca. Da mesma forma, eu tenho que ter o amor para com meu irmão sem exigir troca dele. E ele também tem amor por mim sem exigir a minha troca dele, né? Isso que é mutualidade, né? Não eu querer fazer alguma coisa para alguém para ele me dar o troco, não. Se eu viver essa mutualidade e o meu irmão, aí nós vamos ver que realmente o amor existe, né, entre nós, e aí nós vamos que as coisas vão caminhar, né, vão caminhar da melhor forma possível. Então, o amor é o vínculo da perfeição. O amor é uma coesão, as qualidades cristãs da vida e as unifica, né? Se há amor, há possibilidade de perdoar, né, de tolerar. Então, assim, tudo isso precisa o quê? Primeira coisa, deve ser o amor entre os irmãos. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando, nosso tempo já está bem curto. A quinta pergunta diz assim: na sua opinião, o que é ser egoísta? É uma atitude que pode prejudicar os relacionamentos pessoais e ser um impeditivo para cumprir os mandamentos da mutualidade? O egoísmo é algo que é totalmente contrário a esses mandamentos que a gente está vendo aqui, né? Que a gente estudou aqui. O egoísmo designa alguém que significa ser apenas centrado nos seus interesses, né? Se preocupar apenas consigo mesmo. E é totalmente contrário com isso que a gente estudou. Então, assim, mutualidade e egoísmo são contraditórios. A sexta pergunta, a gente está bem em cima do tempo, diz assim: como ser uma pessoa mais comunitária, que mostra atitudes de amor, olhando para a realidade da igreja que você congrega? Essa pergunta eu achei interessante porque, até pegando um paralelo nessa questão do egoísmo, pode ser que a gente, às vezes, esteja vivendo muito centrado nos nossos interesses próprios, apenas no nosso interesse, né? E a gente passa, e isso faz com que, às vezes, a gente passe a ser percebido, como o Josiel falou, às vezes, das situações que os nossos irmãos podem estar passando, das dificuldades que podem estar passando. E como ele disse, um dos sentidos da mutualidade, do suportar, é isso, dar o suporte realmente. Então, assim, às vezes a gente está muito centrado naquilo que é de interesse nosso só e não se preocupa com o que está acontecendo, com a nossa volta, com os nossos irmãos, né? E esses mandamentos, né, dizem respeito a ter cuidado com os outros, né? Isso que a gente estudou é justamente isso. Os mandamentos da mutualidade dizem respeito a ter cuidado com os outros. Então, eu acho que o estudo foi bem proveitoso. Eu agradeço a participação de todos. Que Deus nos abençoe, que a gente possa. Aqui tem uma parte que fala que isso aqui exige prática, né? É algo que precisa a gente tratar com a gente mesmo, porque não é natural da nossa parte, né? Não é natural de nós fazermos essas coisas. Então, que Deus possa nos dar as condições, que a gente possa se empenhar nisso, né? De ter esse cuidado, de ter esse zelo com o irmão, sabendo suportar, né? Como o presbítero Salve disse aqui, a gente também é cheio de defeito. Quando a gente na lida, no trato com os nossos irmãos, a gente tem que ter essa concepção, tem que ter isso em mente, de que a gente também é cheio de defeito e está sujeito, e da mesma forma como às vezes eu tenho que suportar uma dificuldade, irmão, ele com certeza já suportou um monte minha, né? Se eu for parar quando eu comecei a estudar essa lição, eu parei para pensar as diversas situações que já passou, né, que às vezes os meus irmãos tiveram que suportar alguma falha minha. Se você for parar para lembrar, teria gente que até hoje teria motivo para chegar e nem me cumprimentar na igreja. Eu vou falar isso com sinceridade. Mas graças a Deus a gente vê que esse estudo é algo que não é de hoje, né? Que a gente já é algo que a gente sempre tem visto, né? E graças a Deus a gente vive isso na nossa vida. Mas é algo que precisa ser a cada dia mais trabalhado, né? Cada dia mais, como foi dito ali, é uma luta diária que a gente precisa vencer. Amém? Eu agradeço a participação de todos. Eu deixo a palavra agora com o ministro de louvor, que estará dando prosseguimento nos trabalhos. Paz do Senhor aos irmãos. Amém? Vamos nos colocar em pé. Queria convidar a diaconisa Rosa. Estaremos fazendo o levantamento da oferta. Queria convidar o grupo de louvor também a vir à frente. Como o nosso diácono mesmo disse, diácono Eberson, né?
Hoje a gente está fazendo uma mudança. Foi feita uma mudança aí, né, um pouco na liturgia, então, alguns testes, né? Mas se Deus permitir, continuará dando tudo certo. Então vamos engrandecer e exaltar o nome do nosso Deus nesse momento através das nossas ofertas. Diante da tua presença, Senhor, e com gratidão queremos expressar, Senhor, através das nossas ofertas. Até aqui o Senhor nos ajudou. Graças a Deus que em todo tempo que nós possamos reconhecer a mão de Deus sobre as nossas vidas. Aceita as nossas ofertas, abençoe os nossos irmãos, Senhor, que nada falte no celeiro dos teus filhos, e que assim eles tenham também para manter a tua casa, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? A igreja pode se assentar. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Não somente os olhos, mas os ouvidos também. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste,
Glórias a Deus. Prelúdio da nossa mensagem, irmãos. Estaremos engrandecendo o nome do nosso Deus com louvor. E praticamente há 2000 anos atrás aconteceu o fato mais extraordinário, espetacular e também imerecido que o ser humano vivenciou e que a natureza em todo escalão notificou, que foi a crucificação, a morte de Cristo e a ressurreição também de Cristo. A crucificação, se nós olharmos, ela é o começo de tudo, ela é um convite à graça, né? E é o lugar da redenção, assim que nós sabemos, entre os homens e Deus. E a crucificação, ela não foi uma imposição, mas ela foi uma escolha realizada por Deus, uma escolha realizada por Jesus para conquistar a mim e para conquistar você como herança. Ela é a fonte que nos resgatou quando ainda nós éramos, né, inimigos de Deus, quando estávamos mortos em meio às nossas transgressões, conforme fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 4. Foi pela cruz que fomos atraídos e gentilmente transportados para o reino de luz. Mas a conquista de Cristo, irmãos, ela não se resume somente na cruz, né? Lá só foi apenas o começo. Ele venceu a morte ao ressuscitar após a crucificação. Ele quebrou de dentro para fora o poder que nos tiraria o fôlego de toda a vida eterna. A morte, conforme a Bíblia fala, ela perdeu seu aguilhão, e a sepultura perdeu para sempre a sua vitória. Olha o que fala 1 Coríntios 15, versículos 55 a 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, o túmulo de Jesus, ele continua vazio. Ele venceu e hoje vive. Nós não precisamos procurar Cristo entre os mortos, porque lá em Lucas 24, 5 e 6 ele diz: porque buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, amados. Cristo ressuscitou. Ele não morreu somente para nos redimir, Ele não ressuscitou somente para que pudéssemos ressuscitar por Ele ou com Ele. Nós temos que entender e ter a esperança de que Cristo, Ele voltará, de que reinará em um trono de retidão, em um trono de justiça, e todos verão a glória daquele que é o sentido, que é o propósito e que é o fundamento, Cristo. Vamos nos colocar em pé, vamos exaltar o nome do nosso Deus e dizer: para sempre Ele é adorado, Ele é exaltado. O sol se apagou, ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele
Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Que a morte ela foi vencida, meu Pai. A morte, Senhor. Que o Senhor ressuscitaste, meu Pai, ao terceiro dia. E é por isso que nós aqui estamos, para louvar e engrandecer a Ti, Deus. Aleluia. Nós podemos dizer: Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para acompanhar a leitura no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. E vamos ler dos versículos 27 ao 31. No nome de Jesus Cristo, eu quero ler essa palavra para meditar com os irmãos, que diz assim: Isaías 40, versículos 27 e 31. Por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos todos orar? Santo Deus que estás nos céus, Pai, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor Jesus, na tua casa, Senhor, mais uma vez, ó Jesus. Obrigada, Senhor, porque tem sido, Senhor, as nossas forças renovadas por ti, ó Pai. Neste momento, Senhor, nós pedimos aqui a tua intercessão, Senhor, a tua presença sobre nós, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha de encontro conosco, Senhor, trazendo, Senhor Jesus, a tua palavra, para que nós possamos ser aqui, Senhor, cheios, Senhor, do teu entendimento, cheios, ó Senhor Jesus, da tua renovação, termos alimento, Senhor, para o nosso espírito, Senhor, da tua palavra, ó Pai. Coloco-me, Senhor, na tua mão, Senhor, coloco, Senhor Jesus, à tua disposição, que nós possamos, Senhor, ser preenchidos, Senhor Jesus, aqui nesta manhã, pela tua palavra. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor, e agradecemos desde já. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, nessa manhã nós vamos meditar um pouco, brevemente, no capítulo 40 de Isaías, nesses versículos que eu escolhi, para falarmos um pouco da reflexão desse povo de Israel e colocarmos essas palavras na situação que estamos vivendo hoje e que viveremos com certeza pela frente. Nesse momento histórico, só para nos situarmos, Israel estava em cativeiro na Babilônia. O povo de Deus tinha sido levado já há um tempo como escravos. Israel tinha sido cativos para uma terra distante, de outra cultura, de outros deuses, de outros povos. E ali eles perderam tudo. Israel estava completamente sem posse, sem nada. O povo era nada mais que servos daquele outro povo, o povo babilônico, e assim obedecia às leis da Babilônia. Nesse momento, Jerusalém já havia sido destruída, já estava arrasada, não tinha mais culto, nada do que se entendia como práticas, né, do povo de Deus se fazia mais. Os holocaustos haviam cessado e tudo mais. E Israel foi levado cativo, passava por esses momentos já há algum tempo, não eram poucos meses, nem poucos anos. Foram levados em 3 levas, né? Foram transportados por 3 vezes, levaram-se anos. Foi toda a nobreza, foi todos os sacerdotes, foram todos para a Babilônia. Restaram-se poucos e muitos se perderam no meio do caminho. Então, o profeta Isaías começa a descrever aqui esse momento e coloca o que estava acontecendo na cabeça daquele povo. Eles estavam colocando as dúvidas para fora, na verdade. Israel, quando o profeta diz no versículo 27, que fala assim:
Ó Israel, por que você fala? O meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus. Por que falas assim? Israel estava dizendo, o povo estava dizendo, será que Deus se esqueceu de nós? Deus não olha a nossa situação? Como que estamos aqui há tanto tempo nesse sofrimento, nessa terra, cativos, escravos, e Deus está desapercebido de tudo isso? Então, pairava sobre a cabeça daquele povo, e muitos deles, dúvidas e incertezas, e da presença de Deus no meio deles. Naquela época, irmãos, quando uma nação era subjugada, era dominada e levada como escravos e cativos, entre as outras nações vizinhas e poderosas, falava-se que não só o povo tinha perdido a guerra, não só eles tinham sido vencidos, mas que o Deus daquele povo era derrotado também. Porque eles misturavam muito essa questão, né? Econômica, política e religiosa. Para eles era tudo junto. Era o rei, era Deus, então era tudo junto. Então, quando uma nação perdia uma guerra e ela era dominada, entre as outras nações falavam-se que o Deus daquele povo tinha sido derrotado. Então Israel estava pondo em dúvida, porque quando o povo faz essa pergunta, ele pergunta: será que Deus foi derrotado? Será que Deus se esqueceu de nós e passa desapercebido tudo isso? Então Deus, que observa tudo, que está vendo tudo e que é o soberano sobre todas as coisas, usa Isaías e não deixa o povo sem resposta. O Senhor não deixa ninguém sem resposta. E ele começa então a esclarecer aquele povo que estava ali na Babilônia, e começa a falar assim para eles: vocês se esquecem de quem eu sou? Vocês parece que não me conhecem mais. Eu vou me apresentar mais uma vez a vocês. Olha o que ele fala nos versículos 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou todas essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número, e as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Irmãos, eu quero explicar esse versículo para vocês, para nós entendermos o que Deus está falando nesse versículo. Ele fala para o povo: olha para cima, olha nas alturas e vê o que vocês veem no céu. As estrelas, os astros, o sol, a lua. Eu que criei todas essas coisas e as chamo pelo nome. Sei o nome de cada uma delas, dei o nome para cada estrela. E quando eu as chamo, elas me obedecem, porque elas comparecem no que eu estou falando para elas fazerem. Irmãos, sabe aquele hino que nós já cantamos aqui, que fala: chama os astros pelo nome, eu não sei o ritmo, chama os astros pelo nome e põe em fileira todos os astros? É isso aqui. O Senhor sabe o nome de cada estrela que Ele criou e chama elas pelo nome e põe elas em fileira, e pelo seu poder elas obedecem, nenhuma delas falta. Ele estava falando para Israel: sabe quem eu sou? Eu sou este aqui, o Deus Todo-Poderoso. E aí, então ele anuncia mais uma característica dele. Ele fala assim, no versículo 28: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fatiga?
É inescrutável o seu entendimento. Irmãos, Deus jamais se cansará e nem desistirá e nem se fatigará de nós. Nós que somos a mais bela da sua criação, né? Nós somos a mais bela criatura que Ele fez. O seu amor foi depositado totalmente para nós. Se Ele conhece as estrelas pelo nome, Ele não conhece o nosso sofrimento, Ele não conhece a tua situação, o teu choro Ele não vê. E quando o profeta fala que é inescrutável o seu entendimento, ele está dizendo para o povo de Israel: ninguém jamais conseguirá sondar os pensamentos de Deus, porque inescrutável é insondável, é imensurável, não dá para se esquadrinhar, não dá para se mensurar o entendimento, os pensamentos de Deus. Porque vocês não conhecem os pensamentos de Deus, nem compreendem os seus entendimentos, porque no capítulo 55 de Isaías mesmo, nos versículos 8 e 9, o profeta fala assim: Deus confirmando, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Israel põe em dúvida, então, a presença do Senhor, que o Senhor não estava vendo o sofrimento deles, nem a situação deles, que já se passava tanto tempo e eles sofrendo, eles chorando. E Deus fala: tudo tem um propósito, vocês não sabem os meus pensamentos, vocês não conhecem os meus caminhos como eu sei, os seus caminhos não são os meus caminhos, eu sei o que eu estou fazendo. E aí então, ele explica para aquele povo que eles não entendiam o que acontecia nas vidas deles naquele momento, porque Deus tinha outros planos e outros propósitos. Os pensamentos de Deus não eram os mesmos pensamentos do povo de Israel. Irmãos, eu e você, muitas vezes a gente tem dúvidas, incertezas, a gente tem fraquezas, a gente tem dificuldades, a gente não entende o que Deus às vezes está fazendo. Mas o Senhor te convida, como Ele convidou o povo de Israel, a depositar nele a sua confiança, a depositar nele a sua esperança, porque Ele fala: eu sei o que eu estou fazendo, fiquem calmos. O Senhor diz a Israel: vocês se esquecem de quem eu sou? Nós não podemos esquecer de que o nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas e nada foge ao controle dele. E o que temos que passar, nós passaremos. Como Israel passou por várias provações, por situações adversas, nós passaremos, mas nós estaremos confiantes no Senhor. E Ele te convida a meditar nos versículos 29, 30 e 31. Sabe o que Ele pode fazer? Então Ele explica para Israel: Ele pode dar força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm vigor algum. Os jovens se cansarão, se fatigarão e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como as asas de águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus, irmãos. Você sabe por que, irmãos, que a águia foi citada nesse exemplo? Alguém tem uma ideia de por que a águia está citada nesse exemplo, nesse versículo? A águia, irmãos, ela vive em média 70 anos, a águia dessa região. Vive em média 70 anos. Por volta dos 40 anos, ela já está cansada, ela está velha. As penas dela já são grossas, endurecidas.
as garras, o bico já está desgastado. Ela já está cansada e velha, por volta de 40 anos. E você sabe o que ela faz nessa época? Ela voa bem alto e ela entra, se esconde nas rochas. Ela se esconde nas fendas das rochas para passar por um processo de renovação. Ali, ela é sustentada por outras águias. Ela leva, é uma curiosidade isso, outras águias sustentam ela. E essa águia velha, ela arranca suas penas, ela arranca o seu bico e as suas garras, para nascer tudo de novo. E tudo isso, na fenda da rocha, ela passa por um processo de renovação. Nasce novas penas, novas garras e novo bico. Então, ela fica pronta para conseguir voar sem se cansar, mas em média 30 anos. No meio da sua vida, ela faz essa renovação. E Deus dá condições para as águias se voarem mais por 30 anos. A águia não foi citada aqui por um acaso, um mero animal. Não. Ele compara os filhos de Deus a essas águias. Aqueles que esperam no Senhor, muitas vezes vão ter que ficar na fenda da rocha, se renovando, esperando para que possa então receber de Deus força para continuar a caminhada, para continuar junto com Ele até o final. Então, esse exemplo da água é muito interessante para as nossas vidas. Às vezes nós temos que passar por um processo doloroso para nos renovar e então continuarmos a caminhada. E aí, irmãos, eu quero dizer para vocês que essa renovação a gente só encontra em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, olha só o que Paulo nos diz. 2 Coríntios, capítulos 12, versículos 9 e 10, ele se apresenta também para Deus fraco, angustiado, com problemas. E Deus responde a ele também. E Deus fala assim: Jesus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. O Senhor convidou a Israel a renovar as suas forças, a esperar nele, que ele é o dono de todas as coisas e todos os propósitos dele se cumprirão. Para Paulo, Jesus Cristo disse: a minha graça te basta. Quando você está fraco, você está sendo aperfeiçoado. Quando você está sem forças, você está sendo tratado, você está sendo renovado. Quando você está na angústia, na perseguição, você acha que você está fraco, mas você é forte. Você é forte em Cristo Jesus. Nós somos fortes em Cristo Jesus. Nós passaremos e estamos passando tempos difíceis, irmãos. A nossa caminhada aqui é longa, é difícil, é às vezes desanimadora, mas Deus está nos dizendo: espera nele, confia nele, que ele estará conosco até o fim, até a consumação de tudo isso. Nossa caminhada, nós estaremos com ele e a nossa caminhada terá um fim, a nossa jornada de lutas terá um fim.
aonde nós encontraremos com Cristo e Ele dará o nosso prêmio, a nossa coroa, a salvação, a nossa vida eterna. Nós não podemos perder esse foco, nós não podemos perder esse ânimo, nós não podemos deixar nos abater. Porque estar com Cristo significa termos a garantia que no final de tudo isso, nós estaremos junto dele, salvos, morando naquela terra que ele foi preparar para nós. Ele diz que ele foi preparar morada, já está preparada a nossa morada nos céus, e estaremos com ele nessa confiança de que a nossa caminhada aqui, por mais dureza que passamos, nós estaremos sendo renovados por ele. Ele tem o poder de dar-nos força para continuar. E não nos cansaremos, não nos fatigaremos, nós não cairemos, não seremos abatidos, porque o Senhor faz por nós. O Senhor peleja pelo seu povo. Nós temos que confiar nisso. Israel estava desolado, eles estavam em dúvida. Se hoje pairar sobre nós dúvidas, incertezas e dificuldades, como também pairou lá sobre Paulo, fraquezas, angústias, saiba, vamos nos ater a essa palavra, que se somos fracos, podemos ser fortes no Senhor. Se estamos cansados, podemos estarmos renovados em Deus e seguirmos em frente. Que Deus nos abençoe, nos guarde, né? E que nós possamos ter muitas oportunidades de estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé? Nesse momento nós vamos orar. Eu quero orar com os irmãos. Nós vamos apresentar todos aqueles pedidos que já foram feitos, né? Nós temos listas de pedidos, várias vezes nós vemos no grupo da igreja os pedidos. Também vou abrir a oportunidade àqueles que desejam falar, né, dos seus pedidos de oração. E nós vamos levantar um clamor ao Senhor, pedindo que o Senhor nos renove, que nos dê força, que atenda as nossas orações, na certeza que Ele observa tudo, que Ele pode tudo, que Ele está no controle de todas as coisas. Os irmãos têm algum pedido? Vamos orar pelo Samuel, filho da Adonias, do irmão nosso diácono. Por favor, dos meus pais, minha mãe hoje não estava muito bem. A Luzia e o Ledivan, vamos orar também. Amém. Vamos orar pela tia Dalva, do nosso irmão Edelson. Certo. Vamos orar então pelo David, né? Qual que é o nome dela? Sim. Vamos orar. Diaconisa Cida Marsola, lá da igreja de Macedônia. Ela é a mãe do nosso irmão Fábio Pascucci, que congregou conosco há algum tempo. Rosa. Amém. Irmãos, mais alguém? Então, diante de todos esses pedidos, né, que Deus
que nós vamos apresentar a Deus, que Ele possa então enviar o seu socorro sobre cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Estamos aqui, Senhor Jesus querido, louvando e exaltando o teu santo nome. Sabemos, ó Senhor, que tu és o Deus que pode tudo, Senhor. És o Deus criador, que conhece a cada um de nós, ó Pai. Tu sabes, Senhor, da necessidade de cada um, ó Senhor Jesus Cristo. Tu sabes, Senhor, da dificuldade de cada um, da enfermidade, ó Pai. Senhor, Tu estás, Senhor, a observar tudo, Jesus. Tu és a nossa fortaleza, a nossa força, e nós te pedimos, ó Senhor, e clamamos, ó Senhor, o teu socorro, ó Senhor, a tua força, Senhor. Tu és, ó Senhor Jesus querido, a nossa esperança, Senhor, e sabemos que o Senhor está conosco, Senhor, e nos renovará, e atenderá às nossas orações, e tirará de nós todo mal e sofrimento, Jesus, do meio de nós, ó Pai. Ó Senhor, cuida de cada um daqueles que foram, Senhor, aqui apresentados, Senhor. Cura, Senhor, as enfermidades, ó Senhor. Faz milagres, ó Senhor Jesus, na vida, Senhor Jesus, de cada um. Renova as forças, ó Senhor. Dai, ó Senhor Jesus, a tua bênção de salvação. Senhor, libertação de todos os males, ó Senhor. Deus de todo poder, ouve o teu povo, Senhor, que a ti clama, Jesus, renovando a nossa mente e coração, e sabendo, Senhor, esperar em ti, e sabendo, Senhor Jesus, confiar em ti, Pai. Deus, nós sabemos que, Senhor, tu és o Deus santo e maravilhoso, e em nome de Jesus colocamos nas tuas mãos as nossas vidas, ó Jesus. Que nós possamos caminhar contigo, Senhor, louvando, exaltando e bendizendo o teu santo nome, Jesus querido. Ó Pai, nós te glorificamos, te exaltamos e bendizemos o teu santo nome, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Santo, santo é teu nome, Senhor. Nós agradecemos no nome de Jesus a tua bênção, Senhor. Cura, Senhor. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. O Senhor nos guarde, irmãos. Amém. Júnior, não? Então, nós não temos tempo para o hino final, irmãos. Eu convido o presbítero Salvio a nos despedir com a bênção apostólica. Que o Senhor nos leve em paz.